palavra do nosso Deus diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Convidamos a todos que estão na nossa comunidade nesta noite a nos colocar de joelhos. E você que nos acompanha via internet, que bom que você está conosco. Ajoelhe-se aí na sua casa ou no local que você estiver, se você assim o desejar. Querido Deus, eterno Pai, dobramos, ó Deus, os joelhos diante da Tua face, colocando-nos, Senhor, no nosso lugar, reconhecendo, Senhor, que só há um Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que enviou a Jesus Cristo para nos salvar. Querido Deus, Tu conheces os pedidos que aqui foram colocados, Tu conheces os pedidos que estão no coração ainda das pessoas, Tu conheces as pessoas que estão nos assistindo via internet, que estão com o coração apertado também. Pai querido, nós vivemos num mundo cheio de complicações, nós vivemos num mundo cheio de desafios, nós temos, Senhor, nossas lutas pessoais, nossos sonhos, alegrias, tristezas. Pai querido, então, coloca a Tua mão poderosa, Senhor. Leia os pedidos que foram escritos, leia o coração de cada um de nós. E por favor, Senhor, seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza, seja aquele Deus que é nosso Pai, aquele que nos ampara, Senhor, que nos carrega, que nos abençoa. Pai querido, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Teu amor é tão grande. Louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu a possibilidade de estarmos aqui para partilharmos juntos da Tua palavra. Pedimos então, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito continue a nos guiar a toda a verdade, continue a nos convencer de todo pecado, justiça e juízo. Que o Senhor venha falar a nossa alma e que saiamos desse templo, desta igreja, desta comunidade, melhores do que quando aqui chegamos. Pai querido, os que nos assistem e nos acompanham via internet, Pai querido, Tu sabes das lutas que eles estão enfrentando, Tu sabes, ó Deus, dos problemas que eles estão passando, Tu sabes, Senhor, de uma pessoa que é a primeira vez, Senhor, que está acessando o nosso site, assistindo o nosso culto. Coloca a Tua mão sobre ela, Senhor. Ajuda que essa pessoa seja abençoada, seja curada, libertada, ajudada, Senhor, naquilo que ela precisa. Seja o refúgio dessa pessoa também. Pai querido, muito obrigado. Continua conosco, aceita o nosso culto, aceita nosso coração, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Muito bem, nós estamos aqui na Comunidade Adventista Progresso, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que bom que você está nos assistindo via internet e que bom que vocês e todos nós estamos aqui para juntos, louvarmos ao Senhor e buscar a pessoa dele de todo o nosso coração. O momento agora é o momento do testemunho. O que é um testemunho? Eu costumo sempre dizer todas as quartas que a testemunha, ela fala daquilo que ela viu e daquilo que ela ouviu, aquilo que ela presenciou. E nessa noite, nós temos o Daniel, não é? Está sendo o nosso ministro de louvor essa noite. Daniel, o que Deus tem feito na sua vida e o que você tem visto e ouvido? Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu tenho aqui no meu bolso algumas balas. E, na realidade, não são balas comuns. São algumas balas de revólver, vamos dizer assim. E são balas que não transformam e não deixam a boca tão doce. Quem começou a criar, inventou essa bala, teve um propósito. Eu acredito que deve ser de tirar vidas. Não sei o propósito. Mas, será que essas balas podem salvar vidas? É a minha pergunta. Bala pode salvar vidas? Pois é. Essas balas salvaram a minha vida. Eu tinha mais ou menos 17 anos de idade e eu achei uma bala de revólver na rua. E essa bala era uma bala de fuzil. E eu peguei essa bala de revólver e levei para casa. Eu fiquei cerca de 2 semanas com essa bala na minha gaveta. Na realidade, eu não conhecia o Evangelho. Frequentava algumas igrejas evangélicas, mas não conhecia o Evangelho. E sempre misturei com pessoas, não tão boas, não tão cristãs, ali do nosso bairro, ali na Pastor Breno. O Pastor Breno acompanhou um pouco da história,
E essas pessoas sempre me influenciando para o caminho do mal. E graças a Deus, meu pai achou essa bala de revólver na minha gaveta. Na realidade, essa bala, eu ia fazer um pingente. Na época usava um pingente com uma corrente com a bala no pescoço. E meu pai viu aquela bala de revólver e ele falou assim: Daniel, o que você está fazendo com essa bala de revólver na gaveta? Eu falei: pai, mas eu não estou virando bandido nem nada, eu só peguei essa bala para fazer um pingente. E ele falou comigo assim: a partir de hoje, todos os sábados eu quero você na igreja. Meu pai nunca foi de obrigar a gente a ir para a igreja nem nada. Mas depois que ele achou essa bala de revólver na minha gaveta, meu pai praticamente me forçou a ir para a igreja. E era a igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Novo Glória, onde eu frequentei muitos anos. E eu confesso, pastor, que a primeira vez que eu cheguei na igreja Adventista eu não me senti tão à vontade. Porque eu cheguei 8 horas da manhã, porque meu pai era professor da escola sabatina. E eu fiquei de 8 horas até 1h30 da tarde, porque teve batismo e Santa Ceia. Então, por uma pessoa que chega a primeira vez dentro da igreja e fica de 8 da manhã até 1h30 da tarde, provavelmente ela não vai voltar de novo. No outro sábado eu estava ali. Amém? Mas não foi porque eu queria não, porque meu pai pegou pela minha orelha, me sentou no banco e falou: não, você vai comigo a partir de todos os sábados eu quero você comigo na igreja. Irmãos, tinha uma coisa muito importante lá, o Quarteto Templo, que todos vocês devem conhecer, estava cantando lá no dia. E eu fiquei apaixonado com aquela música. E eu esperava ver o Quarteto Templo no outro sábado de novo, e o quarteto não estava cantando. Mas eu me enturmei, ao longo do tempo eu comecei a me enturmar. E eu comecei a ter o interesse de estudar a palavra de Deus. Meu pai hoje, por algum motivo, ele não está mais nos caminhos do Senhor. Mas desde aquele dia eu comecei a estudar a palavra de Deus. E hoje eu me converti e conheço a palavra de Deus. Eu costumo dizer que Deus usa talvez coisas bizarras para transformar vidas. E eu acredito que aquela bala de revólver foi a bala que salvou a minha vida. Por quê? Porque se eu não tivesse talvez achado aquela bala, talvez eu estava no caminho errado. Meu pai tinha me dado sequência e eu talvez tinha entrado no mundo das drogas ou do crime. Mas graças a Deus hoje estou salvo, minha vida está salva em Cristo Jesus. Deus usou aquela bala de revólver. Eu conheci uma pessoa há 5 anos atrás. 5 anos eu conheci uma pessoa. E essa pessoa, ela me conheceu dentro de uma academia onde eu dava aula. E essa pessoa se tornou minha aluna. E essa pessoa todos os dias estava ali praticando um esporte que ela gostava muito. Ao longo do tempo a gente começou a conversar e a se interessar pela palavra de Deus. E a gente começava a estudar um pouco falando sobre a palavra de Deus. Essa pessoa se interessou tanto pela palavra de Deus através daquele esporte, que hoje essa pessoa está ali em cima, que é a Grazi Araújo, ali em cima. Dá um tchauzinho, Grazi. Eu fico feliz porque a Grazi, ela brilha 2 vezes. Uma vez é aqui na igreja, e a outra vez, em nome de Jesus, vai ser na minha estrela lá no céu, viu, Grazi? Minha estrelinha da minha coroa. E Deus transforma vidas. Deus, talvez Ele não quer usar uma bala de revólver, não quer usar um esporte. Deus está querendo usar a minha vida e a sua vida. Nós possamos realmente deixar que Deus transforme a nossa vida e nos dê condições para transformar outras vidas também. Amém? Deus abençoe a todos. Em continuidade à nossa adoração a Deus, nós vamos agora fazer uma oração diferente. Vai ser de joelhos também, mas é uma oração cantada. Se você souber a letra, feche os seus olhos. Se você não souber, cante ou ore com os olhos abertos, lendo e acompanhando a letra no telão, ok? Então vamos nos colocar de joelhos. E dá-nos tua
aquele que foi, que é e que há de vir. Louvado e exaltado, Senhor, seja teu nome para todo sempre. Nós queremos nessa noite te render graça, Senhor, porque o Senhor salvou nossas vidas através da cruz do Calvário. Querido Deus, nós estamos de joelhos dobrados diante da tua presença, reconhecendo a nossa pequenez, dizendo, Senhor, que somos fracos, que somos pecadores, e estamos aqui, Senhor, para sermos cheios da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Querido Deus, nós aqui temos pedidos, temos agradecimentos, todos eles foram alçados aqui diante da tua presença. Querido Deus, que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos, ouvir a nossa súplica, ouvir o nosso clamor de maneira especial, Senhor. Que nós possamos colocar realmente as nossas vidas em tuas santas mãos, para que o milagre possa acontecer na hora certa e quando o Senhor bem desejar. Querido Deus, transforma as nossas vidas, o nosso caráter. Dê-nos a cada dia, Senhor, a tua bênção, a tua proteção. Não deixe, Senhor, que nenhum de nós venhamos a cair, Senhor. Mas se um dia cairmos, que seja em teus braços de amor. Nos perdoe, nos dê a tua graça, o teu poder, a cada dia. Não porque merecemos, mas confiado nos méritos de Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. Amém, Senhor. Amém. Eu queria só dar uma retificada com relação às balas, viu, gente? Eu falei das balas de revólver, na realidade eu tentei achar uma bala para me trazer, eu não consegui, mas eu tenho algumas balas assim, mas são balas doces. Se alguém quiser, depois do culto, pode pegar comigo, tá? Eu quero uma, viu, Daniel? Pode separar para mim já. Eu quero uma bala. Já separa aí para mim. E aí, gente, tudo bem com você? Tudo bem mesmo? Depois dessa chuva? Teve gente que deu até pulo aí, né? Deu até um pulo na hora que soltou aquele relâmpago, aquele trovão assim. Eu até assustei, viu, gente? De uma hora para outra veio aquele relâmpago, aquele som e a luz acaba. É difícil assustar, mas eu assustei, viu? Bom, nós estamos, durante os cultos de quarta-feira deste mês, a gente está estudando sobre, descobrindo na história de Abraão, motivos para confiarmos. Motivos que a gente pode aprender na história de Abraão, para que a gente possa ter uma confiança maior no nosso Deus. Como é que a gente pode acreditar que um Deus que promete para nós, que nós podemos realizar grandes maravilhas, como é que a gente pode acreditar nesse tipo de coisa? E a gente está aprendendo aqui com o pai da fé, Abraão, algumas dessas dicas, digamos assim, né? Para isso, eu quero que você abra sua Bíblia aí, no livro de Gênesis, no capítulo 15. Se você, por acaso, não tem uma Bíblia, ou não trouxe a sua Bíblia, levante a sua mão aí, que o pessoal vai estar entregando uma Bíblia para que você também possa acompanhar a leitura. Nós vamos estudar uma parte da história de Abraão, que, quem sabe, todos nós conhecemos em algum momento da nossa vida. Gênesis capítulo 15. Eu quero ler aqui com vocês a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abraão: a mim não me concede descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será
o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te direi de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerdas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os seus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis, um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Ufa! Lemos todo um capítulo da Bíblia que a gente vai poder estudar nessa noite. O capítulo 15, em que Deus promete a Abrão um filho da sua própria descendência. O verso 1. O verso 1, ele é bem... É um verso que a gente pode tirar muitas coisas desse texto aqui. Ele diz que depois destes acontecimentos, quais são os acontecimentos de que a palavra de Deus está falando aqui? Vocês lembram que nós vimos aqui no capítulo 12 de Gênesis, na última quarta-feira, que Deus ele chama Abraão e faz uma promessa para ele. Ele fala com Abraão: Abraão, eu vejo que você é um homem que segue os meus caminhos, sai da tua terra, da tua parentela, porque esse povo vai te atrapalhar a cumprir o propósito que eu tenho para você. Sai dessa terra, porque eu vou te mandar para uma terra que mana leite e mel. Abraão saiu da sua terra, de onde ele morava, um simples criador de gado, para ir para uma terra que ele nem sabia onde era e que Deus iria mostrar. E Deus prometeu mais: eu vou fazer de você uma grande nação. Essa foi a promessa, mas ela era condicional: se tu uma bênção. Se Abraão fosse uma bênção, então aquela promessa seria cumprida. Então Abraão começa a sua peregrinação, andando em terra alheia. E é interessante perceber que onde Abraão ia, onde ele pisava o pé, ele era abençoado. Ele se tornou um homem rico e poderoso, de maneira que todos os lugares onde ele ia, ele comprava a terra e construía ali um poço. É interessante perceber que hoje o contrato que a gente faz quando a gente compra um terreno, tem um contrato tudo certinho lá e tal, você tem um pedaço de papel que comprova que aquele terreno é seu. Naquela época, esse tipo de comprovação era feito através do poço.
Você comprava uma terra, então você construía um poço no meio dela, e tudo aquilo que estava em volta daquele poço pertencia a você. E a gente percebe na história bíblica que onde Abraão ia, comprava uma terra, ele construía um poço, e ele também construía um altar, e ele dedicava aquela terra, ele fazia uma dedicação ao Senhor Deus. E se você lembrar lá no finalzinho do verso 15, fala que ele ia sair dali, ia ser escravo em outro lugar, e depois de 400 anos iria voltar para aquela terra. E muitas pessoas falam assim, mas como é que aquele povo que saiu lá do Egito, Moisés veio e tirou todo aquele povo cananeu da sua terra? A terra não era deles, a terra era de Abrão, que ele havia comprado há muito tempo atrás. A terra era da sua descendência, porque ele havia comprado com aquilo que Deus tinha dado para ele. Agora o povo, a descendência de Abraão, com Moisés, só deveria retomar a terra que já era deles. Eles só estavam retomando a terra que já era deles. E Deus, gente, abençoou Abraão de uma forma tão grande, e ele começou a ser uma pessoa muito poderosa e conhecida em toda a região. E a gente vê aqui no verso 12, no capítulo 12, por exemplo, quando ele vai para o Egito, e ele olha para a mulher dele, minha mulher é muito bonita, então vou fazer o seguinte, você é minha irmã, e aí quando a gente chegar lá diante o faraó, diante das autoridades, você fala que é minha irmã para a gente não ter problema. E pelo fato dele falar que a esposa dele era a irmã dele, aí que deu problema. Porque o cara lá queria casar com a mulher dele. E aí quando foi desmascarado, saiu de lá numa situação não muito legal. Após isso, a gente vê no capítulo 13 que Ló, o seu sobrinho que saiu da sua terra para acompanhar Abraão, Ló, ele se separou e falou, nossa, eu estou vendo uma terra aqui, que é uma terra muito boa, eu vou para esse lado de cá, e se separou. E aí Deus faz a promessa da terra de Canaã para Abrão. Logo em seguida a gente vê no capítulo 14 que acontece uma guerra entre 5 reis. E seu sobrinho Ló acaba se envolvendo nessa guerra. Então ele vai lá, resgata seu sobrinho e acaba com todos os reis, destrói todo mundo. E aí ele volta lá com seu sobrinho, e ele recebe uma bênção do sacerdote Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo. E aí a gente chega nesse momento que a gente está agora. Algum tempo já havia se passado, Abraão já ia na sua idade, ele já estava passando da hora de ter um filho, não tinha mais condições, ele e sua esposa não tinham condições físicas de ter um filho. E é interessante perceber aqui no verso 1, que Abraão ele tem uma visão. E essa palavra visão é a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Apesar de a gente ver relatos de visões acontecerem antes disso, essa é a primeira vez que essa palavra visão aparece. E lá no livro de Números, no capítulo 12, no verso 6, o texto diz uma coisa muito interessante sobre as pessoas que têm visões. O texto diz assim, Deus dizendo, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Abraão era um querido do Senhor, ele era mais do que uma pessoa de fé, mais do que o herói da fé, o pai da fé. Abraão, ele era um servo de Deus, ele era um profeta de Deus para anunciar a mensagem de Deus sobre a terra. E logo aqui mesmo no capítulo 15 a gente vê que nessa visão Deus ele revela para Abraão sobre o que iria acontecer com a sua descendência. Centenas de anos antes, ele já estava profetizando algo que nem existia ainda. Ele nem tinha um filho para ter uma descendência, Deus já estava falando do povo. Como é que isso pode ser algo no sobrenatural? Abraão, ele era um profeta do Senhor.
Essa palavra, ela é uma palavra muito interessante, porque o profeta do Senhor, ele é um homem separado. E o profeta é aquele que tem uma mensagem para passar, uma mensagem de Deus para transmitir a um povo. E Abraão era esse homem nos seus tempos. A voz divina para trazer uma mensagem para um povo específico. Quem é a voz de Deus? Quem são os profetas de Deus nos últimos dias para levar a mensagem de Deus à frente? Quem são essas pessoas? A palavra de Deus nos revela que é o remanescente. Aqueles que não adoram a besta e nem a sua imagem. Aquele remanescente, aquele povo de Deus que cumpre as suas promessas, que confia nas promessas de Deus e que procura ter uma vida levando sempre à frente a mensagem dos 3 anjos que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 14. Esses são os profetas de Deus nesses dias. Aqueles que falam, Jesus está perto de voltar. Adore a Deus no dia em que Ele pede. Seja um fiel seguidor de Cristo. Esses são os profetas da nossa atualidade. E a mensagem de Deus chegou para Abraão. Abraão, não temas, diz a palavra de Deus. Abraão, quem sabe, por causa de todas essas situações, não conseguia colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir à noite com tranquilidade. Ele não conseguia, quem sabe, ficar em paz de espírito, porque ele tinha muitos inimigos. Cada vez mais que Deus engrandecia o nome de Abraão, mais poder financeiro, mais poder político Abraão ia criando. E isso passou a tornar Abraão começou a se tornar uma ameaça para os cananeus que estavam ali em volta. Ele era uma ameaça para aquele povo, então ele poderia ser atacado a qualquer momento. Por ele ter salvado o seu sobrinho Ló, pode ser que aqueles 5 reis da região da Mesopotâmia poderiam vir contra-atacar, vir se vingar e vir contra Abraão. Mas Deus, ele prometeu que ele seria o escudo e que ele iria à frente de Abraão. E a gente percebe claramente, quem sabe essa frase que Deus falou para Abraão, que seria o seu escudo, aqui no Salmo 3, que diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. O Senhor era o escudo de Abrão, e ele tinha certeza porque Deus falou: Abrão, não temas, se eles estão te perseguindo, não temas, se eles vão se vingar, não temas, eu vou estar aqui na linha de frente sendo o teu escudo, e você não vai ser atingido. É o que diz a palavra do Senhor. Uma das grandes dificuldades que nós temos em confiar nas promessas de Deus, uma das grandes dificuldades que nós temos é que muitas vezes nós olhamos o tamanho dos nossos problemas. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na roda gigante, lá em Nanuque, devia ter assim, uma altura disso aqui, quem sabe, né? E eu ia na roda gigante, olhava lá de cima, parecia que eu estava dominando o mundo. Ou quem sabe, o seu problema é do tamanho de um arranha-céu de 100 andares. Quando eu era criança, meu problema era o tamanho de uma roda gigante de 20 metros, quem sabe. Mas quando eu cheguei em São Paulo, achava que Belo Horizonte tinha muitos prédios, gente, altos, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu ficava assim, e olhava para aqueles prédios, e eu me sentia tão pequeno. Tão pequenininho para uns prédios tão gigantes. Quando a gente olha para esse gigante, esse problema que é maior que esse prédio, que é maior do que essa roda gigante, a gente se sente pequenos.
E como pequenos, como nós somos em face aos nossos grandes problemas, a gente toma uma reação imediata. A gente logo toma uma decisão, a gente encara, a gente foge, não sei qual é a decisão, mas a gente reage de maneira espontânea e imediata. A gente contra-ataca, tenta resolver o problema o mais rápido possível. Mas para nós aprendermos a confiar, nós precisamos entender que não é nós quem enfrentamos o gigante do problema que se levanta contra nós. Nós precisamos deixar com que Deus se torne o nosso escudo. E aquela famosa frase, quem não escutou vai escutar agora. Não diga para o seu Deus que você tem um grande problema. Mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Você tem um grande Deus que está disposto a cumprir as promessas dele na sua vida. Então, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e logo você não consegue dormir e vem à sua mente aquelas contas que você precisa pagar, é hora de você confiar. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e você começa a pensar no seu casamento e na sua família que está arruinada, é hora de você começar a confiar. Quando você perde um ente querido, um amigo ou um parente, e você não consegue esquecer, quem sabe morava na sua casa, você senta no sofá, lembra da pessoa, você faz certa atividade e lembra da pessoa, é hora de você começar a confiar. Porque Deus, Ele é fiel com as suas promessas. E Ele fala para você nessa noite, meu filho, não temas, eu sou o seu escudo. Confie nas promessas. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. No tempo dEle, do jeito dEle e na hora dEle. Mas Ele cumpre as suas promessas. Nos momentos mais críticos da sua vida, quem sabe, é o melhor momento para você chegar perto de Deus e aprender uma linda lição de confiança. É nesse momento que Deus, Ele segura pela sua mão. É nesse momento que Ele te abraça e Ele atua como o seu escudo. Deus, Ele está nessa noite falando para você o seguinte, meu filho, não tema, eu sou o seu escudo. A sua vitória é certa. Confie nas minhas promessas. Quando Abraão escutou essas palavras do Senhor, quem sabe ele ficou mais intrigado ainda. Porque ele não entendia quais eram os planos de Deus. Ele não conseguia enxergar o que Deus tinha preparado para ele. Ele não conseguia enxergar. Ele já estava velho, a esposa dele já estava velha. Como é que eles iam ter um filho àquela altura do campeonato? Ele pergunta para Deus, será que esse meu servo, Eliezer, será que esse aí que é o meu herdeiro? Aí Deus falou com ele, não é não, Abraão. Vai sair um herdeiro de você, acredite, confie. E Deus mostrou para ele tudo o que iria acontecer com a descendência dele. Mas ele tinha que confiar. Quando Deus, Ele faz uma promessa, Ele cumpre essa promessa não pela metade. Ele cumpre ela de maneira completa. Quando Deus, Ele faz uma promessa para você, meu amigo, através da sua palavra, Ele vai cumprir de forma completa. Mesmo parecendo impossível, Ele cumpre. Mesmo parecendo a Abraão impossível dele ter um filho, Deus iria cumprir a promessa por meio dele. O verso 5 e verso 6 aqui mostra para a gente uma
resposta de Abraão a essa confirmação de Deus da promessa. O texto diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. O que ele fez? Ele creu no Senhor. Ele acreditou, ele confiou na promessa, mesmo ela sendo impossível de se realizar, mesmo Abraão não vendo uma solução, ele confiou. Ele acreditou. Escritora norte-americana chamada Ellen White, numa meditação matinal na página 77, ela diz o seguinte: a vida altruísta de Abraão tornou-o realmente um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. E o Senhor declarou que abençoaria os que bendizessem a Abraão e puniria os que maltratassem ou prejudicassem. Por meio da experiência de Abraão, em sua vida religiosa, tem sido transmitido um correto conhecimento de Jeová a milhares de pessoas. E a sua luz lançará seus raios ao longo do caminho dos que praticam a piedade, a fé, a devoção e a obediência de Abraão. Abraão, ele confiou e foi obediente a Deus. Esperou uma solução que Deus trouxesse para a vida dele. Se Abraão e Sara tivessem esperado confiante no cumprimento da promessa de que teriam um filho, muita infelicidade teria sido evitada. Abraão, ele foi obediente, mas quando a coisa apertou, quando surgiu aquele jeitinho brasileiro, ele acabou caindo. Sara chegou e falou: não, tem aqui relações com Agar, que era uma concubina dela, uma empregada de Sara. E aí dessa relação surgiu Ismael. E hoje, se nós temos conflitos no Oriente Médio, ou na cidade de Jerusalém, para saber de quem que é quem a cidade, é por causa disso. Porque em algum momento Abraão decidiu dar um jeitinho no plano de Deus. Decidiu consertar um pouquinho. Porque os descendentes de Ismael hoje são os árabes. E os descendentes de Isaac são os judeus, que ficam em guerras constantes naquela região. Gente, não existe jeitinho brasileiro nas promessas de Deus. Quando Deus faz uma coisa, Ele faz por completo. A gente tem que esperar em Deus. Quando a gente tenta se meter nos planos que Deus tem e dar o nosso jeitinho, quem sabe para as coisas acontecerem de forma mais rápida, acontece o que aconteceu aqui: infelicidade. O texto diz: eles criam que seria tal como Deus havia prometido, mas não podiam crer que Sara, na situação que ela estava vivendo, poderia ter um filho. E isso trouxe a infelicidade para a vida dela. O Senhor intentava provar a firme fé e confiança de Abraão nas promessas que lhe fizeram. Mais uma vez, Deus estava provando a Abraão e ele caiu. Deixe com que Deus cumpra a promessa de forma completa e não tente achar atalhos para os planos de Deus. Tudo acontece da maneira dele, no tempo dele, e a gente não pode fazer nada. Tudo que a gente precisa fazer é confiar na promessa de Deus. E Deus fez de Abraão uma grande nação. Ele cumpriu a sua promessa. Porque apesar dele ter caído, ele continuou confiando. Ele renovou as forças dele no Senhor e acreditou na promessa que o Senhor tinha para ele. Às vezes, gente, é difícil mesmo. É difícil acreditar quando as coisas dizem o contrário. É difícil acreditar
em Deus, confiar em Deus, que Ele vai enviar para você aquela pessoa que você merece. É difícil acreditar que Deus pode restaurar o seu casamento e a sua família. É difícil acreditar que aquele monte de dívida que você tem, Deus Ele pode acabar com essa dívida. É difícil. Mas Deus, Ele está testando você. Ele quer saber se você confia nele, confia nas suas promessas. E quando a gente confia nas promessas de Deus, a gente pode descansar que Ele vai cumprir. Quando eu aceitei o chamado de Deus para ir como missionário para Guiné-Bissau, eu não sabia muito bem como eu iria fazer. Eu não sabia porque eu não tinha dinheiro para poder ir. Também não sabia como que eu ia arrumar dinheiro. Só se fosse fazendo campanha. Indo atrás de empresários, indo em igrejas, pedindo dinheiro para esse projeto missionário. Porque eu ia de forma totalmente voluntária, era totalmente por minha conta. E eu ainda tinha um agravante, era o meu estágio. E eu não poderia sair de uma região da cidade de Goiânia fazendo o trabalho, eu teria que ficar ali durante os 3 meses. E somente quando eu saí dali eu comecei a realizar a campanha para conseguir os recursos para ir como missionário. E eu comecei a campanha. Sabia que Deus, eu sabia que era o plano de Deus, eu sabia que era uma promessa de Deus de levar luz para aquele país na África chamado Guiné-Bissau. E eu sabia, eu tinha certeza que Deus estava na frente. Eu colocava toda a minha confiança em Deus. E eu falava, Senhor, está aqui nas tuas mãos. E Deus começou a trabalhar e a levantar os recursos. Inclusive, muitas pessoas dessa igreja, dessa comunidade, me ajudaram financeiramente. Mas foi chegando perto da data da viagem, eu não conseguia o valor todo. E tinha um grande valor ainda para conseguir. E eu não tinha esse valor. Já tinha esgotado todas as minhas possibilidades, tudo. E o tempo foi passando. E aí eu pensei, e agora? Faço a matrícula da faculdade? Ou espero em Deus para o dinheiro vir, cair do céu, para eu poder ir como missionário? Eu lembro que o Walter falou comigo, Breno, você quer ver Deus trabalhar? Dá um passo de fé. Confia nele, acredita nele. E eu confiei, gente. Tranquei a minha faculdade. Passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses e nada. E os meus colegas já começaram a falar, tá vendo? Se você tivesse aí estudado, já estava quase no final do semestre. Não tinha perdido 1 semestre de estudos. Mas eu confiava em Deus. 3 meses, 4 meses e nada. Falei, Senhor, eu não aguento mais. Eu tenho certeza que essa é uma promessa do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor quer que eu vá para esse lugar. Por que o Senhor não está abrindo as portas? Mas tudo acontece do jeito de Deus e no tempo de Deus. E eu provei a Deus. Eu falei, Senhor, está faltando exatamente R$2.000 para eu poder ir para o campo missionário. Se até amanhã eu não conseguir esse valor, Senhor, eu vou entender que não era a sua vontade que eu tivesse ido. Vou voltar para minha casa e voltar no próximo semestre. No outro dia, gente, o sol já estava se pondo, o dia já estava acabando, quando eu recebo uma ligação do pastor da comunidade árabe aberta de São Paulo. Ele fala para mim, Breno, consegui aqui uma doação anônima. Você vem aqui pegar. Que a pessoa pagou em dólar. E ele deixou aqui pra gente, a pessoa aqui que pediu para não se identificar, deixou aqui $2.000. $2.000. Que coisa magnífica quando a gente coloca a Deus à prova, quando a gente tem a certeza da promessa que Deus fez para nós.
e a gente coloca Deus à prova e Ele responde no tempo dele, do jeito dele. E eu entendi, gente, que Deus queria que eu fosse para a África naquele tempo e não como eu tinha planejado anteriormente. Quem sabe eu não teria alcançado aquelas pessoas que eu teria alcançado indo naquela época e não no tempo que eu queria, que eu tinha planejado. Tudo aconteceu no tempo de Deus, na hora dele. Abraão, ele também provou a Deus. E Deus falou: é mesmo? Vai lá, corta lá os animais no meio. E Deus, ele enviou fogo do céu. Ele enviou fogo e queimou tudo aquilo. E aquilo foi o suficiente para Abraão saber que Deus iria cumprir a promessa. Se Deus tem uma promessa para se cumprir na sua vida, meu irmão, você pode ter certeza que, se possível, Ele vai enviar fogo do céu para que você possa continuar confiando nele. Mas o primeiro passo de fé, quem é que tem que dar? É você. É você. O pessoal da África estava aqui há 2 semanas. Pessoal, os missionários que vão para a África fazer o projeto. 2 semanas antes de ir para a África, faltava 30 mil reais para realizar o projeto. E eles não sabiam como. E agora eles estão lá na África. Tinha um casal lá em Guiné-Bissau, trabalhando como missionários, e eles iam voltar, e Deus não tinha quem, e o núcleo de missões que cuida do projeto lá, não tinha quem enviasse, mas Deus levantou. Foi quando eu vi o vídeo do pastor André e sua esposa Cláudia. O André, que saiu dessa igreja aqui, já estão lá para substituir aquele casal. Quando Deus, ele tem uma promessa, ele cumpre. Acredite, dê um passo de fé na direção de Deus, e Deus vai dar um passo na sua direção, eu tenho certeza. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós acreditamos, Pai, nas Tuas promessas. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor pode cumprir as Tuas promessas na nossa vida. Agora a gente quer pedir uma coisa, Pai. Abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar que essa promessa é realmente do Senhor, que esse plano é realmente do Senhor. E se isso for confirmado, Pai, nos ajude a tomar esse passo de fé na Sua direção, tendo a certeza que o Senhor já vai estar lá para nos receber e ser o nosso escudo nessa caminhada. Faça de nós Abraões da vida real, ou Abraãos, Pai. Faça com que nós sejamos homens e mulheres de fé nos dias de hoje. Nos ajude a ter confiança no Senhor. Nós queremos aprender a confiar, Pai. Nos ajude, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.